Que é um desabafo sobre o medo de não conseguir ficar rico. Quando você começa a andar com pessoas mais prósperas e tudo, você fica com muito medo assim de, caraca, será que eu vou ser rico igual essa pessoa? Será que eu vou alcançar isso e tudo? E você começa a entrar numa comparação muito grande, sabe? Você começa a ficar muito desesperado, fica ansioso, tudo. E acontece com todo mundo. Só que uma coisa que eu tenho aprendido é você começar a descansar mais, começar a depositar mais a sua confiança em Deus e começar a curtir, desculpa, começar a curtir mais a vida. Porque, cara, a gente tem muitos privilégios. Às vezes você pode não ter um braço, às vezes pode não enxergar, às vezes você pode ter muitas dificuldades, mas sempre vai ter alguém bem pior que você. E toda vez que eu tô triste aqui e tudo, que a gente fica triste, eu olho pro meu filho e vejo o tanto que é bom ter aquele nenenzinho que ele já tá com 1 ano e pouquinho, e é tão gostoso você poder estar com sua família, poder ter experiências únicas. E às vezes você fica se cobrando demais e esquece de viver o agora. Ah, mas isso é clichê, mas é algo muito óbvio, todo mundo fala isso. Mas quando eu me acidentei de moto, eu senti o tanto que é ruim ficar mais de 30 dias sem poder caminhar. Quando eu fiquei internado com Covid, com 60% do meu pulmão comprometido, eu vi o tanto que era ruim ficar em um hospital. Se bem que eu gostava da comida do hospital, mas era ruim você não poder ver sua família direito, você ficar internado, você tendo uma chance real de até partir. Eu perdi minha mãe pro Covid. Foi em função do Covid, mas eu perdi. E isso foi ruim pra mim. Tipo assim, eu fiquei num momento muito difícil e tudo, mas eu ressignifiquei, aprendi, cresci, mudei alguns pensamentos, amadureci. Então por isso que eu te falo que sempre tem uma dor que é maior, sempre vai ter. Só que você vai ter que aprender a olhar pro lado bom das coisas sempre. Então, por exemplo, quando eu estava no hospital, eu tinha minha mãe. Então, automaticamente, tá no hospital ainda estava tranquilo. Mas aí depois eu perdi minha mãe. E aí, mas eu ainda tenho meu pai. E aí você sempre vai ter que olhar pro lado bom do negócio. Que apesar de eu não ter mais minha mãe, mas eu tenho outras coisas, outras pessoas. Tenho saúde, tenho minha esposa, tenho meu filho. E sempre você vai ter algo bom para poder você olhar, só que você vai ter que olhar. E se você tiver nessa loucura, nesse negócio de querer ficar rico e se comparando com os outros, você nunca vai enxergar isso. Você vai ter que tirar um tempo para refletir e falar, cara, como é bom. É literalmente parar e sentir as coisas em volta de você, sentir a grama, ir para um parque. Ultimamente eu tenho ficado muito acelerado, correndo, trabalhando e tal, porque a gente vai mudar. Mas sempre que posso, eu pego ali meu filho, vou brincar um pouquinho com ele, fico olhando tanto que essa fase dele é linda, e vendo ele pequenininho, descobrindo as coisas e aprendendo a falar. E isso pra mim já é muito gratificante, apesar da correria. Ó, minhas coisas estão um pouco bagunçadas hoje. Tava editando os vídeos. Mas o negócio é sempre aproveitar as fases, sempre aproveitar tudo. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, se vai dar 2 visualizações, mas eu espero que quem esteja assistindo isso possa tocar no seu coração de alguma forma e você falar, caraca, eu vou começar a olhar para a vida de forma muito mais grata. Eu tive o privilégio de salvar meu pai da morte. Ele quase morreu, eletrocutado, eu estava lá presente para poder salvar ele.
Então, eu tenho muitos, muitos, muitos motivos para poder ser feliz. Só que às vezes a gente só quer olhar para os motivos errados, entendeu? Para ficar triste. E começa a observar mais. Não que você tenha que parar de correr atrás das coisas que você deseja, mas você tem que ser insatisfeito positivamente. Você tem que estar grato, porém insatisfeito, mas correr atrás. Mas ser grato primeiro. E as outras coisas, como a Bíblia fala, tudo vai ser acrescentado. Mas pra gente que ama a Deus e teme, é isso. Eu acho que você tem que começar a ir para esse lugar de paz, de buscar coisas que tranquilizem sua mente e não deixar de procurar seus objetivos e tudo, meter pressão, correr, fazer as coisas que precisa fazer, mas parar de ficar nessa loucura aí, entendeu? Eu acho que é isso. Se você gostou, tá até aqui, curte, comenta, faz tudo que precisa aí, tá bom? E me conta aqui como é que tá a sua vida hoje, qual é a fase que você tá vivendo hoje, o que você quer deixar de fazer, o que você quer fazer. E se vocês precisam de alguma ajuda no sentido de Jones, quero aprender algo novo, eu tô começando a postar conteúdo aí. Como é que eu faço mais de 10 mil, mais de 5, mais de 3 mil, como é que eu trabalho usando o computador, o celular. Às vezes pode ser algo que vai ajudar vocês. Eu já ajudei minha irmã, ela tinha depressão, e graças a Deus, trabalhando com edição de vídeo, ela saiu da depressão. Por que ela saiu da depressão? Porque ela ocupou a mente, faz algo que é mais leve, algo que ela consegue fazer de casa, não precisa trabalhar para os outros, e isso tranquiliza a mente, né? E é isso, pessoal. Um beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado.